Continuando nosso cenário político de hoje, nós estamos conversando com a deputada federal, nova deputada federal da bancada do Rio Grande do Norte, Carla Dickson, do PROS. Ela está aqui conversando com a gente porque assumiu há pouco tempo, logo da saída do ex-deputado Fábio Faria para assumir o Ministério das Comunicações. A suplente Carla Dickson assumiu lá na Câmara Federal a sua cadeira e nós estamos conhecendo hoje esta deputada que era vereadora lá em Natal. Você pode mandar sua mensagem, nossas redes sociais estão aqui na tela. Você manda pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram ou WhatsApp, que é o queridinho aí, nossa rede social preferida. Mas se você preferir uma dessas outras, você manda aí pra gente. E o presidente do Instituto de Previdência do Rio Grande do Norte, Nereu Linhares, nos enviou uma explicação sobre questionamentos que foram feitos pelo Fórum de Servidores. Esta semana, a presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Direta, Janiele Souto, esteve aqui e disse que as propostas da reforma estadual são piores do que a reforma da Previdência Federal. Nereu Linhares respondeu. Os servidores, quem critica, né? Seja servidor, seja entidade, seja deputado, quem critica a reforma, você pode observar que eles só tocam nesse ponto da alíquota. Vamos lembrar que a reforma, ela não se limita a isso. A reforma é muito mais profunda, ela ataca muitos outros pontos. Alguns exemplos: idade, elevação de idade, e lembrando que na emenda 103 a idade foi muito mais elevada para mulher do que para homem. A questão do tempo de contribuição, que também foi elevado. A questão de cálculo de benefício, os cálculos de benefício foram extremamente reduzidos, os valores finais pela emenda 103. As regras de transição, certo? As regras de recebimento de pensão, criou-se carência para pensão, criou-se tempo de convivência marital, certo? E um tempo mínimo de contribuição. Fala também sobre abono de permanência e muitos outros itens. Então, ela é uma gama de situações previdenciárias que foram alteradas. E também, claro, ela fala sobre a questão de alíquota e a questão da taxa de isenção, dessa taxa de isenção. Então, veja, de tantos itens, apenas a alíquota foi atacada por sindicato ou por deputado de oposição. Vamos falar sobre essa questão da alíquota. Isso é um ataque injusto também. O que é que está se dizendo? Que lá no governo federal, o governo isentou isentou de contribuir até quem recebe até R$ 6.101, que é o limite pago como benefício pelo regime geral de previdência social. Ora, se a gente considerar que não existe a nível do governo federal remuneração inferior a R$ 4.000, eu pelo menos não conheço, e ele isentou até 6, então isso quer dizer que na verdade ele só isentou 2, certo? A proposta da governadora Fátima está isentando isso em 2,5, né? A proposta foi 2,5, que a Assembleia já elevou isso aí, já propôs uma elevação disso para 3.050. Então, não é verdade que tivesse pior, porque o governo federal, repita-se, não tem salário inferior a R$ 4.000. Questão das taxas, das faixas de isenção. Essas faixas de isenção não tinha como o governo dos estados não chegar a esse público de salário de 4.000, porque enquanto lá no governo federal não tem salário inferior a 4.000, os salários nos estados, aqui no Rio Grande do Norte sobretudo, a maior massa de servidor chega até R$ 5.000. Então, se a finalidade da reforma é sanear o caixa da Previdência, não tinha jamais como deixar uma massa tão elevada de fora, certo? A questão da fatiação das alíquotas, da repartição das alíquotas entre as faixas salariais. É bom a gente lembrar que essa proposta na emenda 103, né, o que ficou definido na emenda 103, ela vai até 22%. O estado do Rio Grande do Norte ela só vai até 16%. Então, é extremamente injusto quando se diz que a reforma é pior do que a federal, primeiro, por só fazer alusão a um dos pontos da reforma, e segundo, porque mesmo nesse ponto da reforma, ele está extremamente justificado com o que a gente acabou de falar aqui. Então, é justo e eu entendo que essa movimentação, essas colocações, elas são extremamente políticas, certo? É o papel dos sindicatos, é o papel da oposição, mas me parece que isso tem que ter mais responsabilidade nessas divulgações. Tá aí. Fato é que a reforma da Previdência começou a ser discutida novamente, foi colocada ali novamente para tramitar, para voltar a tramitar
a se movimentar lá na Assembleia Legislativa. A justificativa do governo do Estado e da bancada governista é que existe o prazo até 31 de julho para essa reforma ser aprovada, para o governo poder cumprir aí com algumas regras do governo federal para conseguir obter verbas federais. E aí, do outro lado, estão a oposição e alguns sindicatos que formam o Fórum de Trabalhadores, Fórum de Servidores do Rio Grande do Norte, nessa disputa com o principal argumento de que não é necessário votar agora, de que não tem como se votar agora virtualmente uma reforma que vai mexer tanto com a vida salarial do trabalhador aposentado. Então, é uma discussão que a gente vai ver ainda por alguns dias. Esta semana que vem deve acontecer novidades ali. Então, vamos ficar ligados e a gente traz para você todas as novidades sobre o assunto. Agora vamos voltar ao nosso bate-papo com Carla Dickson, deputada federal, que está conectada aqui comigo. Deputada, quem é Carla Dickson, a política e a médica Carla Dickson? Pergunta boa. Nunca ninguém me fez isso, não, essa pergunta. Quem é a médica Carla Dickson? Uma mulher apaixonada pelos meus pacientes, morrendo de saudade de voltar a clinicar como oftalmologista, preocupada com a saúde pública, que já entra na Carla Dickson política. Né? Lá na Câmara Municipal de Natal, eu era vice-presidente da Comissão de Combate ao Coronavírus, fiscalizando as ações da Prefeitura e do Governo do Estado. E quando eu assumi para a deputada federal, com 2 dias eu já estava como membro titular da Comissão Externa de Combate ao Covid da Câmara Federal. E ali, a Carla política, tanto em Natal como agora, a preocupação com o serviço público, a preocupação com o paciente que está ali na atenção básica, que merece o cuidado, merece o respeito. A medicina preventiva, ela precisa ser uma verdade nesse país, né? É isso que eu sempre falo para os colegas da comissão, agora da Câmara Federal. Eu atendi PSF, eu atendo paciente na ponta, projetos lindos, maravilhosos que existem nos ministérios, inclusive no Ministério da Mulher eu estou conseguindo para Mossoró. Eu creio que nesse semestre ainda nós teremos a primeira Casa da Mulher Brasileira do Rio Grande do Norte, vai ser em Mossoró, né? Já está nas conversas da prefeita Rosalba, a secretária Lorena, com a Secretaria Nacional da Mulher, né? Pensando também na população, no sentido de saúde, a população que está sofrendo com Covid, o meu partido ele teve direito a uma emenda, né, e me repassou a parte, eu destinei parte desse dinheiro para Mossoró também. Mossoró em alguns estados e Natal, né? Então, assim, são coisas que com 3 semanas nós estamos articulando Patrulhas Maria da Penha, começar a conversar sobre essa necessidade aí em Mossoró, porque eu sei que aí em Mossoró tem a delegacia da mulher e precisa ter a Patrulha Maria da Penha também. Então, Deputada, a gente aqui em Mossoró já aprovou, inclusive, na Câmara Municipal, a Patrulha Maria da Penha, já foi sancionado, mas a prefeita não colocou o projeto para andar. A própria Guarda Municipal conseguiu, do governo federal, através de um setor de projetos, algum verba. Uma verba que, segundo algumas pessoas, já saiu, mas, de acordo com a prefeitura, não foi implementada ainda a patrulha, porque esse dinheiro não chegou. Então, existe aí essa dúvida no ar em relação a esse assunto que é tão importante realmente. E, para mim, isso é extremamente importante, porque eu estou em conversa com a secretária nacional justamente sobre essa questão da Patrulha Maria da Penha. Aqui em Natal, é uma realidade. Eu fico muito feliz, porque é lei estadual, vamos colocar Natal e Mossoró, né? E a gente não sei se em outros municípios tem. É lei municipal em Mossoró, é lei municipal em Natal. E a gente tem esse entrave de questão de recursos. O que eu tenho observado
em vários projetos que chegaram às minhas mãos, é que às vezes por falta de um documento, o recurso não é liberado. Uma coisa, Carol, que eu quero exemplificar para você, que é uma realidade triste aqui de Natal, a questão da ponte Nilton Navarro. Foi liberado pela ministra Damares R$2.700.000. Foi festa, foi noticiado, né? Inclusive é um dinheiro pequeno, pouco em relação ao projeto orçado, que é quase 6 milhões, para você colocar proteção em toda aquela ponte. Que a gente, infelizmente, a gente escuta muitos a questão do suicídio em relação àquele local ali. Então, essa foi uma preocupação minha. Fui atrás no Ministério do Desenvolvimento Regional. O dinheiro, por causa de papel, por causa de documento, por pouco não se perdeu agora. Né? Eu descobri isso ontem, em reunião do Ministério do ministro Rogério Marinho, né, que toda a documentação vai ter que ser da entrada de novo. Eu já entrei em contato com o secretário Gustavo, expus a situação e nós vamos começar a peregrinação de novo. É uma burocracia, mas realmente eu não duvido que o dinheiro tenha sido destinado, eu me proponho aqui no ar, de buscar essa situação, de rever o que está acontecendo, o que está faltando para esse dinheiro chegar para efetuar a Patrulha Maria da Penha aí em Mossoró. Isso é extremamente importante, Carol. Nós, mulheres, agradecemos, viu, deputada? Nessa pandemia, a gente olha, o Rio Grande do Norte é considerado um dos estados do Nordeste o maior índice de feminicídio, né? 260% o número de denúncias em relação à violência doméstica, incluindo principalmente a mulher, porque a violência doméstica, ela não é só necessariamente a mulher, é o idoso, a criança, a pessoa com deficiência. Então, a mulher está sendo o foco do aumento. E o pior, o agressor está dentro de casa. Pois é, deputada, a senhora tem projetos já nesse sentido para apresentar na Câmara? Em relação à violência contra a mulher, sim. Não. Eu cheguei, já tinham vários projetos, inclusive nós votamos 2 projetos importantes ontem, sobre a segurança da mulher nesse período de pandemia. Um deles fala sobre a necessidade do governo ajudar com lugares de proteção, porque tem abrigos que já estão superlotados, né? Mas a utilização de hotéis, pousadas, custeada pelo governo para que aquela mulher ela possa ficar ali em proteção, tá? Mas o que eu já entrei com um projeto de lei é em relação à questão desse Covid, né? E depois foi até elogiada por esse projeto de lei, que eles querem que o projeto de lei depois fique mais tempo, né? Sem ser no período da pandemia, que é que as empresas que passam por licitação, aí em Mossoró, no governo do estado, aqui em Natal, Parnamirim, onde for, elas, em momento como esse na pandemia, o projeto é para a pandemia, o que está acontecendo com muitas empresas, Carol? Elas estão rompendo o contrato com a prefeitura, com as prefeituras, com os entes públicos, e sem dar justificativa plausível. Porque o que a gente está observando? Um oxímetro, Carol, que antes da pandemia custava R$50, semana passada aqui em Natal foi cotado pela mesma empresa por R$559. Então, o que se eu for olhar o capitalismo, se eu for olhar o lucro, o que é mais jogo para a minha empresa? Ser obrigada a entregar um oxímetro por R$50 ou por R$559? Então, na Prefeitura de Natal, 11 solicitações de rompimento de contrato. E nós fizemos um projeto de lei que empresas que durante a pandemia elas tenham passado por um processo licitatório e rompa sem motivo que se justifique, ela fique 5 anos como pena sem fazer nenhum tipo de negócio com nenhum órgão público. Vamos fazer um intervalo e no próximo bloco a gente ainda continua conversando com a deputada federal Carla Dickson. Rapidinho.